Vamos corrigir então alguns exercícios que eu deixei. Vamos então para a correção. Eu tinha a minha primeira questão ali. Vou resolver isso aqui, vai ficar menos 4. Isso aqui vai ficar menos 1/8, menos 4, mais 5i. Então, faço o MMC disso aqui. Aqui eu não posso mexer, é um número complexo. Então eu vou ficar com menos 65 sobre 8 mais 5i. Encerra aqui. Minha próxima questão, eu tinha menos 3, menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Esse sinalzinho aqui, ele está incluído ao quadrado? Não. Vai ficar menos 5 vezes 5. Aí eu vou ficar com uma raiz quadrada negativa de 25. Vou ficar com 3 menos raiz quadrada de menos 25. Então, eu fico com 3 menos 5i. Eu não posso misturar a parte real com a parte imaginária. Igual no exemplo A desses exercícios aqui. Ao contrário de uma raiz cúbica, que se eu tiver um valor negativo aqui dentro, eu não vou ter um número imaginário. Eu posso multiplicar um número 3 vezes, ele sendo negativo, que a regra de sinais vai me trazer um valor tanto negativo quanto positivo, mas ele não vai ser um número imaginário. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz cúbica de menos 27 e uma raiz cúbica de menos 729. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3 e a de menos 729 é menos 9. Então aqui é só somar, menos 3 com menos 9 eu fico com menos 12. O meu outro exercício, aqui eu vou ficar com menos 1 sobre 9, mais 1 meio, mais 1 quarto. Tiro o MMC de tudo isso aqui, todo mundo sabe tirar o MMC, né? Somar ou subtrair as frações. Na letra E eu tenho uma raiz com índice 4 e o meu radicando é 16. Isso aqui é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Uma raiz cúbica de 250 sobre 2. Vou dividir o 250 por 2, eu vou ficar com uma raiz cúbica de 125, uma raiz cúbica de 125 é 5. Então eu vou somar apenas o 5 com o 2 e eu vou ficar com 7. A questão F, o velho probleminha de sempre, Ctrl C, Ctrl V. É a mesma questão A. Esqueci de editar algumas diferenças aqui, então a resposta aqui vai ser a mesma. Coisas do professor Fernando. Essa aqui eu acho que o pessoal ficou um pouco confuso. Só um pouquinho. Tive que botar um moletom, já estava com frio já. Eu tinha aqui uma raiz dentro de uma raiz. Primeiro eu vou colocar tudo isso aqui dentro de apenas uma raiz. Eu vou ficar então com 2 elevado a 100 ainda dentro de uma única raiz. Vou multiplicar aqui os meus índices. Os dois aqui são raiz quadrada, então eu vou multiplicar por 2. Eu vou ficar com uma raiz de índice 4 e o meu radicando com um expoente 100. Se eu transformar isso aqui em uma potência, eu vou ficar com 2 elevado a uma fração de 100 sobre 4. Eu posso dividir 100 por 4 e eu vou ficar com 2 elevado a 25. 2 elevado a 25 dá 33.554.432. Minha questão B, eu tinha uma raiz cúbica de 192 sobre 3. Aqui é a mesma coisa, eu posso dividir o 192 sobre 3? Posso. Vou ficar com uma raiz cúbica de 64. Uma raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. No meu próximo exercício, eu tenho uma raiz quadrada de 500 dentro de uma raiz quadrada, dentro de uma raiz com índice 5, dentro de uma raiz cúbica. Vou transformar tudo isso daqui em uma única raiz
multiplicando os índices, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, eu fico com uma raiz de índice 60 e o meu radicando com 500. Minha questão D, eu tinha mais raízes dentro de raízes, só que aqui eu tinha uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 2. Vendo as propriedades das aulas passadas, que quase ninguém assistiu, eu posso multiplicar a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2 e eu vou ficar com uma raiz quadrada de 4. Se eu ficar com uma raiz quadrada de 4, eu posso tirar a raiz quadrada de 4, que vai ficar 2, eu elimino já uma raiz, e aí eu fico com uma raiz dentro de uma raiz apenas. Multiplico os índices, 2 vezes 2 vai dar 4. Eu vou ficar então com uma raiz com índice 4 e o meu radicando 2.